Shen Fei usou um artefato quando estava prestes a ir de base, mas foi surpreendido e acabou reencarnando em seu antigo eu de 18 anos. Agora ele precisa passar novamente pela traição da namorada e do amigo, além de seguir de novo o caminho da imortalidade. A história começa com nosso personagem principal Shen Fei acordando. Do lado de fora da sua janela podia ser visto o edifício da sua antiga universidade. Parecia que o protagonista teria que voltar aos seus velhos tempos de quando ainda estudava. Além disso, sua aparência havia recuperado sua juventude e ele havia esquecido como era em sua adolescência. Nosso herói percebe que voltou para a época que tinha 18 anos. Em sua vida passada ele conseguiu obter um artefato único que recebia o nome de Artefato Espaço-Temporal. Era um caldeirão de tamanho pequeno capaz de comandar o tempo e viajar no espaço. Foi por causa desse artefato que todas as 6 seitas do mundo imortal decidiram se voltar contra Shen Fei. A situação era muito difícil e o protagonista estava sozinho contra todos. Por mais forte que fosse, era inútil lutar, então tinha que correr na tentativa de evitar o ataque conjunto. Depois disso, Shen usou o poder do artefato e posteriormente apagou o poder que vinha acumulando há 500 anos. Nosso herói já foi um grande imortal das 9 espadas e sua força foi até reconhecida pelas 5 grandes dinastias. Mas agora ele tinha viajado no tempo para os dias em que ele não era nada. Pensando pelo lado positivo, o garoto conseguiu sobreviver. Mas agora ele terá que trilhar esse caminho espinhoso novamente. Só que há muitas coisas que o prota se arrepende em sua vida passada e desta vez ele diz que não cometerá os mesmos erros. De repente o barulho alto dos calcanhares de uma mulher ecoou por toda a sala. Esta era a garota loira que havia abandonado Shen Fei em sua vida passada. Ela era sua ex-namorada chamada Gao Xiaoyu. O protagonista olhou para ela e lembrou que já havia sido muito fascinado por essa idiota na sua vida. Parece que ela veio para terminar com ele. Então o protagonista logo percebeu que ele realmente tinha 18 anos porque essa garota na vida passada terminou exatamente no seu aniversário. De repente Xiaoyu começa a dizer que quando o herói entrou na universidade ele era um artista marcial de segundo nível, mas já se passou 2 anos e ele ainda é um artista marcial de segundo nível. Em seguida a garota acrescenta que alguém como ela naturalmente preferiria os poderosos e fortes. Até agora o protagonista ainda não tinha dito nada para ela, ele apenas assistiu Xiaoyu. Nesse momento a mãe da garota alcançou uma caixa vermelha com um laço. Ela estava bem ciente de que ali tinha uma pílula de endurecimento do corpo, então ela diz que vai ficar com aquilo como compensação por ser sua namorada durante 1 ano. Shen Fei era uma pessoa bastante paciente e nem levantou a voz para a garota, só que o tom dele ficou mais sério pois essa pílula se tratava do presente dos pais. Ao que tudo indica, esta pílula ajudaria Shen a subir para o 3º nível e os pais tentaram ao máximo ajudar o filho de todas as formas possíveis, então juntaram grana e comprou a tal pílula que custou suas aposentadorias. Por isso seus pais provavelmente tiveram que gastar todas as suas economias. Esse ato impressionou Shen a ponto de chorar e o presente significou muito para ele. A garota percebeu que Shen estava diferente e mandou ele parar de ser mesquinho porque esse seria o pagamento por ela perder 1 ano com ele. Shen claramente não era páreo para alguém como Xiaoyu. A ex-namorada pensava que o herói comprou essa pílula para trazê-la de volta, mas o herói tentou pegar seu presente de volta e caiu. Seu corpo estava muito fraco e parecia apenas uma tentativa patética de se levantar, além de mais um motivo para zombar dele. Nesse momento Xiaoyu alertou para não se aproximar dela novamente. Em seguida contou que agora tinha um novo namorado que se chamava Lian. Ele iria romper para o 3º nível de batalha e ela queria dar essa pílula de presente. O protagonista nesse momento ainda nem conseguia se levantar. Ele diz mentalmente que só Deus sabe o que teria acontecido se ele tivesse a espada de sua família com ele. O herói lembra que esse novo namorado de Xiaoyu é a geração mais jovem do clã Han. Han Lian é conhecido por sua habilidade na 3ª arte marcial, que é chamada de Punho de Tigre Feroz, mas agora Shen definitivamente não era páreo para ele e seria difícil enfrentar um oponente assim. A energia no corpo do herói está em completo caos e a maioria dos meridianos está bloqueada. Ele deveria restaurar o equilíbrio em seu corpo o mais rápido possível porque ele estava muito fraco. No momento não há certeza se a espada secreta da família está ou não preservada em seu corpo, mas definitivamente vale a pena tentar. Então Shen se concentrou completamente em si mesmo e em seu corpo para revelar a mesma espada da família. Seu estado estava completamente relaxado e ao mesmo tempo centrado. Em seguida uma energia luminosa era visível no meio de seu corpo se espalhando e dando um calor especial. A concentração era máxima mas o Dantian estava vazio. Dantian é o lugar onde a energia vital reside e é armazenada.
acumulando energia do ambiente. Então eles aumentam o reservatório dantiano e convertem novas quantidades de Kai. Mas parece que a concentração por si só não foi suficiente, então ele deu ainda mais esforço e se concentrou novamente. Agora parecia que um fogo quente havia irrompido em seu corpo e a espada da família estava no lugar certo. A espada brilhava com energia vermelha e era forrada com metal e pedras caras, tornando-a ainda mais preciosa. A espada voltou rapidamente, mas falta energia de fase, portanto ele não pode convocá-lo por um longo período de tempo. A espada é um artefato quebrado e em sua vida passada o cara levou 5 anos para compreender suas capacidades. Acontece que a espada usa a energia e o líquido vermelho do dono para crescer com ele. E foi essa espada que Shen usou em seus inimigos. Agora a resposta do protagonista para Xiao Yu e Lia não demoraria a chegar. Mas antes que isso possa acontecer, o jovem tem que fazer outra coisa. Shen Fei lentamente começou a fazer as malas para sair em busca de pedras espirituais e remédios que permitissem que sua energia se fortalecesse. Logo a maçaneta rangeu anunciando que o herói estava saindo de seu quarto. Shen estava vestido de forma bastante clara para não atrair outras pessoas. Mas algumas pessoas ainda o reconheciam como se o esperassem. Eram alguns valentões que o esperavam com tacos. Eles chamaram Shen de aberração e acrescentaram que ele havia se permitido tocar na namorada de um certo chefe, um dos caras. Disse que sabe que hoje é seu aniversário e Yan Shao insistiu para que eles viessem para celebrar juntos. Diante de tudo isso, o protagonista ficou muito irritado, mas não tinha como ele se defender sem seu antigo poder. De repente um cachorrinho pulou na frente dele para defendê-lo. Parecia um cão familiar, pois Shen o chamou de Anamaki. O protagonista lembra que quando quis criar este cão no passado, sua ex-namorada era contra, pois não gostava de animais. Anamaki era bem pequeno, mas ele ainda tentou defender seu mestre. Um dos valentões queria chutá-lo e o cachorro já esperava pacientemente o golpe que estava prestes a vir em seu caminho. No entanto, o protagonista foi mais rápido e conseguiu proteger seu pequeno amigo. Um chute foi suficiente para que o agressor já estivesse com o rosto caído na calçada. Os demais se assustaram e pensaram antes de atacá-lo. Em uma vida passada o cachorrinho se machucou muito ao defender seu dono, mas nessa vida Shen percebeu que este cão é mais humano do que qualquer outra pessoa. Enquanto isso, os caras não iam parar e de repente um deles veio por trás prestes a acertar Shen na cabeça com seu bastão, mas o herói reagiu a tempo e nem se deixou ser tocado. Ele não queria usar sua força e pediu muito bem para que essas escórias fossem embora, mas eles simplesmente não entenderam no bom sentido e o acusaram de ser um artista marcial de segundo nível com 3 anos de experiência. O herói naturalmente não reagiu de forma alguma. Apenas silenciosamente se esquivou do próximo golpe. Shen definitivamente não estava interessado nas opiniões de tal escória, então não foi surpreendente que ele manteve sua calma. Nesse momento o homem pegou um dispositivo especial de medição de força e pôde observar que a força de Shen era de 115 pontos. O cara fala que para se tornar um artista marcial do primeiro nível você precisa de pelo menos 40 pontos. O segundo nível exige de 50 a 100 pontos. O terceiro está acima de 100 pontos, o que significava que Shen era um artista marcial de nível 3, mas o cara fala que de qualquer forma havia muitos homens e eles estavam confiantes em sua força, então mesmo que Shen fosse um artista marcial de nível 3, os seguranças definitivamente não seriam gentis com o cara. Depois disso logo cercaram em diferentes direções com a intenção de destruí-lo, mas Shen estava surpreendentemente calmo e manteve as mãos nos bolsos até agora. Ele parecia saber o que fazer e de alguma forma milagrosamente desapareceu da vista dos homens, o que os pegou de surpresa. Com medo, um dos bandidos se virou e Shen o nocauteou. Em menos de meio minuto toda a gangue estava se contorcendo de dor deitada no chão. Nesse momento o dispositivo estava mostrando mais de 900 pontos de poder para Shen e já pode até ser considerado um artista marcial de 6º nível. Parece que um grupo de lobos não conseguiu capturar um único leão. Mas algo estranho aconteceu e o aparelho voltou a mostrar o poder dos 100 pontos, só que os caras já não tinham o que fazer e tiveram que sair. O protagonista responde que não tinha vontade de prejudicar ninguém e mesmo nesse caos ele estava tentando fazer o menor dano possível. Os homens saíram correndo e falaram que Shen se arrependeria de tudo. Enquanto isso, o herói e seu cachorro silenciosamente assistiram enquanto os inimigos literalmente fugiam na esperança de não cair sob sua mão quente novamente. Mas não vamos esconder a verdade, Shen também não levou essa luta com muita facilidade. Seu corpo espiritual e físico não eram bons o suficiente e a luta o havia esgotado. O herói acreditava que o cão continuou sendo o único que o apoiou, então era definitivamente o destino.
O cão também ficou satisfeito com a presença de seu mestre. O protagonista estava pensando nesse momento que Liam é o líder dessa gangue, então com certeza vai vir atrás de uma revanche. Pensando nisso, o herói diz que precisa urgentemente encontrar remédios para se recuperar, caso contrário será ruim para ele mais tarde. Se sua memória estiver correta, há uma loja nas proximidades onde ele pode comprar pedra espiritual. Shen é uma pessoa bastante econômica, então ele deve ter dinheiro suficiente. O garoto diz que voltar no tempo não foi fácil, mas era importante ter um bom começo. Depois disso ele passou por algumas meninas que admiravam a beleza do cachorro. Enquanto isso, o protagonista estava imerso em seus próprios pensamentos de que neste mundo todos respeitam apenas a força e a arte marcial. Depois de algum tempo ele chegou à loja de pedras espirituais. Há muitas lojas aqui onde você pode comprar ou vender medicamentos espirituais. De repente o segurança proibiu Shen de entrar com o cachorro. O herói notou que outra pessoa já havia entrado na loja antes com um cachorro. O guarda acreditava que Shen era algum tipo de morador de rua. Então ele disse que a menina podia entrar no prédio porque ela era filha do dono da academia de artes marciais. Ele questionou se Shen tem VIP. Então explicou que o herói teria que gastar mais de 1 milhão para conseguir VIP. De repente um homem entrou à sua frente. Ele estava bem vestido e literalmente exibindo seu cartão VIP. O cara se orgulhava do fato de ter esse privilégio. O guarda repete que sem VIP não entra com o cachorro. Em seguida o segurança ofereceu uma alternativa para deixar o cão numa gaiola, mas depois disse que isso também era para clientes VIP. O protagonista imediatamente recusou e disse que não tinha interesse nesse cartão VIP. Além disso, ele já era acostumado a comprar aqui e mandou chamar o gerente. Essa reviravolta surpreende o guarda e o herói diz que tem um cartão de diamante sagrado. O guarda se recusou a acreditar, mas pensou que se fosse verdade estaria irritando um grande cliente. Ele olha para Shen e achou que o cara usando roupas e sapatos baratos não teria acesso ao cartão de diamante sagrado. Em seguida, o segurança fala que para uma pessoa se tornar um usuário de diamante sagrado precisaria gastar mais de 10 milhões. Então o guarda realmente não conseguia acreditar que esse cara estava gastando essas quantias, mas seu caráter não infantil fez o guarda duvidar de suas próprias palavras. Shen não queria provar nada e uma ligação para o gerente foi suficiente para que todos se convencessem e finalmente o deixassem entrar na loja. O gerente saiu e pôde ver o protagonista. Ele questiona se o garoto realmente tem o cartão e Shen diz que sim, mas acabou esquecendo. Então o herói fala que todos os membros do Diamante Sagrado podem passar no teste de íris. O próprio gerente tinha suas dúvidas porque Shen era muito jovem para um uso de Diamante Sagrado. Mas por uma questão de educação o gerente não quis recusar e lembrou da regra de que pessoas muito ricas são bastante tranquilas. Então ele levou o cara até o scanner. Acontece que o herói realmente tinha o cartão pois foi deixado por seu ancestral da família Shen. Nem seus pais sabem disso. O protagonista lembra que na sua vida passada ele só descobriu que tinha esse cartão quando fez 21 anos, mas desta vez Shen traria sua família de volta ao topo. O scanner demorou um pouco para carregar e depois a máquina cumprimentou o usuário para a surpresa de toda a equipe de serviço. Shen realmente provou que era um membro. O dono do VIP regular ficou com ciúmes e o segurança começou a entrar em pânico, pois seu tratamento com o usuário de diamantes foi o pior e ele poderia ser demitido, como o status de Shen Fei havia sido provado. Ele agora poderia entrar na loja com um cão. O funcionário da loja o cumprimentou educadamente e os outros funcionários também respeitaram Shen. Afinal de contas ele não era um garoto da rua. Agora só havia outro usuário de diamante na loja. A aparição de Ali agitou bastante os outros visitantes. O cara estava acompanhado da ex-namorada de Shen. Xiao Yu disse que gostaria de ganhar um presente e o cara só riu dizendo para ela levar o que quisesse. O gerente imediatamente começou a bajular Liam porque ele era um convidado muito respeitado. Em seguida o gerente ofereceu uma nova coleção de pedras espirituais de alto nível, mas Liam estava mais interessado nos descontos de hoje, então a sugestão do gerente não serviu para nada, já que ele se interessa por pedras espirituais do elemento água. Liam conta que comeu recentemente uma pílula para endurecer seu corpo, mas tem um elemento de fogo muito forte. O protagonista escutou sobre a pílula e rapidamente o reconheceu. Nesse momento tanto a ex quanto o novo namorado dela o perceberam. Eles ficaram surpresos com sua aparição aqui e mesmo assustado Xiao Yu não conseguiu nem entender como Shen veio parar aqui. Liam lembrou que mandou uma dúzia de homens para lidar com Shen e parece que todos foram inúteis. Em seguida, passando por Shen, o cara pediu ao funcionário que chamasse o tio Azan para passar na loja. Ele acha que o tio Zan é muito forte e não perderá para Shen. A forma como os três se observavam
Atentamente não passou despercebida pelo gerente e ele perguntou se eles se conheciam. Lian Xiaoyu tinha vergonha de admitir e então fingiu não conhecê-lo. Depois disso o gerente pediu ao assistente que mostrasse as próprias pedras que haviam sido recentemente retiradas das entranhas da montanha Kunlun. O protagonista lembrou que em sua vida passada neste dia ele foi brutalmente espancado e teve que ficar no hospital por 2 meses inteiros, mas desta vez sua crueldade seja perdoada, mas... Primeiro ele precisa de pedras espirituais para reabastecer seu espírito. De repente o consultor trouxe novas pedras especificamente para Lian. Shen imediatamente notou o consultor e as novas pedras. Ele pegou uma na mão e achou que seria muito bom. Mas aqui estava o consultor zombando mentalmente por ver que essa pedra era no máximo uma pedra de nível médio, mas ele diz que essa pedra foi retirada das profundezas da montanha Kunlun, 6 quilômetros abaixo do nível da água. Ele acrescenta que se você quebrar esta pedra pode obter alta energia espiritual. Shen deu uma olhada mais de perto na pedra e alguém gritou querendo a pedra também. Lian diz que vai lhe tomar esta pedra assim como fez com sua namorada, mas essa foi a única coisa que fez. Shen ri e ele perguntou se Lian gostava tanto de roubar lixo. A pergunta deixou a ex muito irritada. De repente Lian diz que não gostava de discutir com pessoas como Shen e então ele propôs uma aposta. Se Shen perder ele pedirá desculpas de joelhos para Xiaoyu. Mas se o protagonista ganhasse Lian se desculparia publicamente com ele. No entanto nosso herói não estava interessado em tal proposta. Então Shen Fei ofereceu suas apostas. Se ele perder Lian pode fazer o que quiser com ele. Mas se Lian perder ele terá que devolver a pílula de Shen. Nesse momento os caras vão escolher 2 pedras e dividi-las. Vence aquele cuja qualidade é melhor. Lian estava confiante em sua vitória e disse que não era tarde demais para Shen pedir desculpas. Mas o herói respondeu que não conhecia a palavra derrota. Em sua vida passada sua sorte havia desafiado os 9 céus. A confiança de Lian desapareceu quando ele começou a escolher uma pedra. O cara pegou a primeira pedra que era cinza e grande. Era bastante resistente e ele podia dizer que era comum. Os funcionários da loja também achavam que essa pedra era comum. Lian confirmou sua especulação quando sua atenção foi atraída para uma pedra azul. Ele disse que este era o tipo de pedra que tinha muita energia e tomou a decisão de quebrá-lo. Quando a pedra azul foi cerrada ela começou a brilhar intensamente e a aura dessa pedra espiritual era muito forte. É uma pedra do mais alto grau. Os funcionários dizem que a boa sorte de Lian merece respeito. O cara já estava fora de si e se considerava o vencedor, mas isso não significou nada para Shen e ele pegou aquela pedra cinza. Absolutamente todos questionaram sua escolha e o consultor quase riu. Lian estava apontando o dedo para ele e oferecendo misericórdia enquanto Xiaoyu pensou que seu ex-namorado estava destinado a ser um perdedor, nesse momento. Para confirmar sua confiança em seus ganhos Lian perguntou ao gerente qual era a chance de conseguir uma pedra de tamanha força. O gerente respondeu menos de 5%. Ele acrescenta que esta loja foi aberta há mais de 10 anos e Lian foi a primeira pessoa a receber essa pedra, mas não havia motivo para ficar chateado porque qualquer um podia comprar uma pedra e tentar a sorte. Só que tais chances são raras e mesmo em todo o continente acontece muito raramente. Enquanto isso o protagonista não mudou de ideia e ainda assim comprou aquela pedra opaca. Agora ele deve cortá-la. Embora Lian tivesse conseguido uma pedra de alto nível, essa escolha de Shen o fez rir. O cara acreditava que essa pedra não tinha aura nenhuma. De repente repórteres correm para dentro da loja dizendo que há rumores que alguém descobriu uma rocha de alto nível. Lian imediatamente começou a posar com sua namorada para a câmera e fazer uma piada sobre como uma rocha de alto nível assim não significa nada para ele. Para os jornalistas isso era uma ótima desculpa para novas notícias, porque a pedra de maior nota não era recebida com muita frequência. Enquanto isso nosso personagem principal parecia frustrado e achou que nem tudo estava indo conforme o planejado. Os conselheiros também sugeriam que o cara desistisse pois essa pedra havia sido testada por muitos especialistas e era completamente normal. Xiaoyu e Lian começaram a rir e zombar de Shen. Eles estavam tão ansiosos para ver o cara perder. Mas o protagonista acreditou e mandou cortarem a pedra. Assim que a pedra se partiu completamente uma luz dourada podia ser vista saindo dela. Essa era uma pedra espiritual de grau lendário e estava literalmente emitindo sua energia. Todos ficaram deslumbrados com sua luz e não conseguiam acreditar em tal coisa, mas Shen parecia saber o que estava fazendo e o que estava escolhendo. As mandíbulas daqueles que diziam que era uma pedra comum caíram no chão e os globos oculares quase voaram. Ninguém podia acreditar em uma coisa dessas. Shen tinha realmente encontrado uma pedra lendária e essa aura de pedra era tão forte que até emitia uma luz amarela brilhante. Nesse momento a aura estava indo direto para Shen.
Embora esta pedra fosse pequena, ela ajudaria a melhorar a força física do protagonista. De repente o herói recebeu uma oferta do gerente. Ele queria comprar essa pedra por 1 milhão e também ofereceu um emprego como avaliador de pedras. Os visitantes foram às lágrimas, dizendo que foi a primeira vez que viram um milagre desses acontecer. Agora todas as câmeras dos repórteres estavam agora apontadas para Shen e Lian teve que recuar. Todo mundo estava se perguntando como o homem que havia encontrado tal joia estava se sentindo agora. E questionaram se ele concordaria com os termos do gerente. Shen não estava interessado em oferecer, muito menos vender esta pedra. Além disso, era improvável que Shen aceitasse o trabalho. Enquanto isso, Lian estava tão confiante em sua vitória que não podia acreditar que havia perdido. Nesse momento as veias de seu rosto estavam literalmente inchadas e ele não podia acreditar que Shen tinha conseguido a melhor pedra. Xiao Yu acreditava que essa pedra era falsa e estava do lado do seu namorado. Em seguida Lian queria testar pessoalmente esta pedra para ter certeza de tudo, mas Shen não ia dar para ninguém. O gerente imediatamente correu para acalmar Lian para que ele não fizesse bagunça e disse: esse tipo de pedra é descoberto uma vez a cada 100 anos. Todos viram uma pedra tão lendária pela primeira vez, inclusive o gerente. Por isso ele pediu para dar uma olhada mais de perto. Lian literalmente exigiu que Shen o deixasse testar essa pedra. Alguns pensaram que era uma farsa e Shen a falsificou. A discussão esquentava cada vez mais e o repórter perguntou o que Shen achava de tudo isso que estava acontecendo. O protagonista achou muito chato esse tipo de pergunta e ele nem sabia quem estava lhe pagando dinheiro por essas perguntas. O gerente se levantou e logo resolveu pedir para dar outra olhada na pedra. Shen decidiu confiar nele para verificar a pedra. O gerente usava luvas especiais para não danificar a pedra e começou a examinar de perto. Havia de fato uma forte aura emanando dela, irradiando energia poderosa. Lian se recusou a acreditar e pegou a pedra, mas de repente uma menina apareceu atrás dele e o atingiu fortemente nas costas. Essa garota parece muito doce e indefesa, mas ela era muito poderosa. A garota se chamava Muxue Xian. Ela era membro de uma das 8 famílias antigas de artes marciais. Seu físico era atlético e seus longos cabelos rosa enfatizavam sua feminilidade, mas seus olhos vermelhos expressaram seu descontentamento com a situação. Ela foi ameaçada por um homem gritando, mas sua discussão foi interrompida por outro homem que entrou. Esse cara era o famoso Tio Wan, a quem Lian havia convocado. Lian estava muito feliz por seu tio finalmente ter chegado e imediatamente pediu ajuda. Ele começou a acusar abertamente Shen de roubar a lendária pedra e enganar a todos com sua força. Nesse momento levantou aquela pedra lendária e reconheceu a força. Em seguida jogou a pedra no chão dizendo que era ruim. Mas o protagonista recuperou a pedra no ar. Imediatamente percebeu que Shen era forte e perguntou há quanto tempo o cara estava treinando. O herói decidiu ignorar a pergunta e voltou sua atenção para Yan. A menina estava aqui por um motivo. Ela diz que queria vender algumas pedrinhas para comprar a pílula de recuperação do corpo e dar de presente a ele. O protagonista lembrou que no passado acabou perdendo essa garota. Além disso, ela gastou muito dinheiro em pedras e pílulas para ele. Relembrando esses momentos, o herói se sentiu muito emocionado e imediatamente abraçou Yan, prometendo que ele a manteria segura. Esse ataque de fofura também pegou o cachorrinho, que estava feliz olhando para seu mestre. De repente o tio interrompeu a conversa e foi categórico em dizer que essa pedra lendária seria comprada por sua família, mas Shen não venderia sua pedra por nenhum centavo. Enquanto isso, o guarda da família em sua máquina olhou para os pontos de Shen e agora estava mostrando mais de 1000 pontos, então ele disse que o cara era muito forte mesmo. Mas eu não ia recuar porque uma pedra tão lendária era muito rara e só era encontrada uma vez a cada 100 anos, era um princípio para ele que sua família recebesse essa pedra. As palavras do tio foram reforçadas por Lian, que acrescentou que não havia nada nesta cidade que a família não pudesse conseguir. Shen respondeu novamente que não venderia em nenhuma circunstância. Nesse momento Lian queria lidar com o herói, mas Yan estava decidido que ele iria pegá-lo. Em seguida começou a atacar o cara. Yan estava muito preocupada com Shen e neste momento duas forças opostas se enfrentaram. A força do protagonista parecia se dispersar no ar. Eles se afastaram um pouco um do outro e o herói pensou que se esse ataque fosse sua força total ele poderia não resistir. Surpreendentemente Yan pegou uma arma e todo mundo assistiu a essa luta como se fosse uma arena. A arma era algo que Shen não esperava e o suor escorria pelo rosto. O punhal foi direto para o peito dele, mas a garota chegou a tempo e com sua força jogou o golpe de facada na parede. Shen era extremamente grato à garota por salvá-lo. Yan observou em silêncio e concluiu que ambos poderiam parar seu ataque mais forte. Além disso, Yan não é uma garota fácil.
Ela tem reações muito rápidas e muita força. A menina imediatamente atacou o culpado do incidente. O protagonista fala que a família já havia sido poderosa, mas agora eles se transformaram em pessoas nojentas. An se sentiu envergonhado e cada vez mais nervoso. Então ele atacou Shen novamente. O protagonista já estava preparado para repelir todos os seus ataques mesmo sendo menos forte. Essa batalha não afetou apenas os dois, mas também as pessoas presentes. Shen e An foram literalmente um furacão, quase arrasando as pessoas. Em determinado momento An parou e olhou para o cara com medo, assumindo que ele também era um dos 5 deuses. Shen não tinha controle sobre sua força e estava preocupado. Nesse momento Tio An fez uma pausa na batalha porque agora ele estava realmente interessado na identidade de Shen, então começou a fazer perguntas sobre quem ele era. Shen se apresentou com seu nome. Vindo da família Shen Jiujian, Jiujia não era familiar para An, mas ele conhecia a família Shen como uma das 8 famílias antigas, o que não era surpreendente. An também voltou sua atenção para a garota e adivinhou que ela era da família Mon. Ele não estava enganado porque a garota era filha de Garra Mon. Nesse momento An tomou a decisão de ir embora. Essa ideia não agradou muito a Lian e Xiaoyu. Eles perceberam que Shen havia brincado com a honra da família An. O tio An disse que Shen era muito forte e ele nem sabia o tamanho da sua força. Além disso, a menina ao seu lado também era um mestre e era tão forte quanto Shen. Lia não entendeu. An explica que as antigas famílias comuns têm uma longa história e profundos conhecimentos. Então Shen pode ter técnicas secretas. Nesse momento o gerente entrou na conversa e disse a Lian que as consequências poderiam ser problemáticas. Mas Lian não precisou de conselhos e o mandou calar a boca. Em seguida ele prometeu a Shen que definitivamente voltaria e o encontraria novamente, mas o protagonista apressadamente lembrou que ele deveria devolver a pílula. Então Lian imediatamente ordenou que o gerente desse a Shen uma pílula de endurecimento corporal e a colocasse em sua conta. Antes de sair, An se dirigiu ao herói reconhecendo sua força, mas também o lembrou que a família An usa uma arma escondida envenenada, então questionou se o herói será capaz de se livrar de uma agulha afiada cheia de veneno. Esse tipo de maldade foi muito inesperada e o protagonista foi atingido na barriga. An acrescentou que o antídoto estava com ele e se o garoto quisesse tinha que levar sua pedra lendária. O herói não entendeu em que momento isso aconteceu. Ele notou que acabou subestimando um artista marcial de 5º nível. O gerente diz que ao que tudo indica é o veneno das 7 cobras. Há rumores de que ele só pode ser neutralizado por membros da família An, e An fala que a família poderia ser chamada de muito desprezível sem remorso. Mas Shen permaneceu completamente calmo e disse que esse veneno era inofensivo contra ele, mas o que foi surpreendente para o herói era que a família ainda usava essas agulhas. Esse tipo de veneno faz com que os vasos sanguíneos entupam e é realmente mortal para uma pessoa comum. Parece que a família queria forçar Shen a implorar por um antídoto, mas não teve essa sorte e eles subestimaram Shen também. Nesse momento uma Mercedes preta saía em alta velocidade da loja. A família e Xiaoyu estavam conversando docemente no carro de luxo. Eles já estavam imaginando o rosto de Shen se contorcendo de dor e correndo para eles de joelhos para implorar pelo antídoto. An fala que não importa qual seja o resultado, a lendária pedra ainda estará na sua família. Enquanto isso, o protagonista diz que tinha previsto tudo, então agora a família ficaria feliz mais alguns dias por acreditar que tinham conseguido colocar uma agulha nele. O assistente percebeu o quão perigoso o veneno das 7 cobras poderia ser. Então ele questionou se Shen está bem. O herói estava absolutamente bem e pediu sua pílula. O gerente manda ele ir para a sala VIP. A garota não mudaria seus planos e ainda planejava ir a leilão para comprar remédios para Shen. A menina foi muito gentil e o prota não conseguiu conter as lágrimas de alegria por realmente haver alguém que se importava com ele tanto quanto seus pais. Então o protagonista queria cancelar o leilão e procurou o gerente. Mas cancelar o leilão não é uma coisa fácil de fazer. Embora Shen estivesse determinado e disposto a ouvir quaisquer sugestões da loja, o gerente responde que de acordo com os regulamentos o leilão não pode ser cancelado, mas eles estão dispostos a abrir uma exceção para Shen. Ele acrescenta que a loja estava de fato disposta a lhe fazer esse privilégio, mas por um pequeno favor. Acontece que eles têm coleções antigas em seu museu que não podem ser avaliadas, então se Shen os ajudar, o gerente está disposto a lhe dar um bônus. De repente eles trouxeram as caixas antigas à sua frente e Shen imediatamente sentiu a energia das fadas emanando, como uma fragrância no ar, um perfume que dominava as fadas fortes. Ainda era muito fraco, mas Shen podia sentir claramente o cheiro. Enquanto isso,
Ian sentou e brincou com o cão não prestando atenção em ninguém. De repente Shen presumiu que havia verdadeira partícula de fada dentro. O gerente notou que o cara estava confuso e pediu que ele explicasse o que havia de errado com as pedras. Shen explicou que havia uma partícula de fada dentro que emitia poder, mas o problema era que se uma pessoa comum tocasse seria rapidamente eliminada. Shen Fei era um especialista neste campo e o consultor reconheceu isso. O protagonista fala que este item imortal quebrado é extremamente pesado e não pode ser conduzido por artistas marciais de sexto nível, mas ele tem uma função para compreender a imortalidade. O gerente diz que se ele estiver disposto a ajudá-los, então essas 10 pílulas de temperamento corporal e essas 10 pedras espirituais de grau superior são todas dele. Ian ficou surpresa e Shen não poderia recusar uma oferta tão lucrativa, então ele imediatamente concordou. Em seguida, abrindo a caixa, uma névoa leve fluiu para fora dele. Isso poderia assustar qualquer um, mas não nosso herói. O protagonista rapidamente cumprimentou o velho amigo de sua vida passada. Acontece que ele só receberia essa espada depois de 5 anos, mas agora já sabia o caminho de recuperar suas coisas. Nesse momento havia uma aura muito forte emanando dele e todos os presentes podiam sentir a pressão. Ian viu Shen tirar a magia da espada, mas logo alguém o impediu. Era um homem com cabelos grisalhos e ele tinha vindo por um motivo. O gerente rapidamente o apresentou como o mestre Yin Zhen. Esse velho era o mais forte graduado do pavilhão. Zhen preguiçosamente virou para o cara questionando se ele disse que poderia pagar o imortal. Shen estava absolutamente confiante em sua força e confirmou que poderia destruir a balsa mesmo em linha reta, mas isso fez o mestre rir ainda mais. Ele diz que Shen é um artista marcial de segundo nível, ao contrário dele que é um representante dos dois reinos. Em seguida ele alertou que havia uma balsa muito forte ali, portanto seu conselho é que era melhor o herói não desperdiçar a vida com isso. Ian olhou mais de perto para o homem e Shen estava absolutamente certo de que ele poderia destruir a espada, especialmente porque esta espada foi criada por seu ancestral da família Shen, portanto, essa espada só poderia ser empunhada por eles. Zhen ainda estava cético em relação às palavras de Shen, enquanto o herói estava ainda mais confiante em suas palavras, pois ele reconheceu essa espada como nenhuma outra. Os funcionários sussurraram que os jovens de hoje em dia não sabem o quão alto é o céu. De qualquer forma, a espada já estava ativada e apenas Shen poderia pegá-la. Por isso o protagonista pediu para todo mundo dar um passo atrás, senão alguém poderia se machucar. Tal advertência foi considerada por Zhen muito arrogante. Ele sentia como se o garoto quisesse manchar sua reputação, então para provar o contrário o velho imediatamente tomou o punho da espada antiga. Shen queria impedi-lo para evitar que algo ruim acontecesse. Mas era tarde demais, pois a mão de Zhen já havia tomado o punho de sua espada. Foi uma ação muito imprudente, todos assistiram de boca aberta. Agora Zhen precisa lidar ou então ele perderia a cara. Era óbvio que ele estava muito preocupado. Mas sua reputação estava em jogo, então ele teve que agir. Nesse momento o mestre não conseguia nem segurar a espada em suas mãos. Ela imediatamente caiu, iluminando um fluxo ainda maior de energia, como se auto-protegesse das mãos alheias. Em seguida o homem sentiu uma imensa vergonha e a mesma espada poderia estar prestes a esfaqueá-lo na cabeça, mas sua sorte era que Shen estava por perto e pronto para apoiar o velho. Em seguida ele facilmente levou a espada de volta para ele, ou melhor, ela literalmente voou em suas mãos. O protagonista, com um olhar entediado no rosto, aceitou sua espada nativa que o protegeu muitas vezes em sua vida passada. Em sua vida passada o herói criou com sucesso 9 espadas em uma. Não havia outra espada como ela e ninguém poderia sequer recriar uma cópia dela. Ele finalmente havia dominado o que estava destinado pelo destino. Mas sua força não foi restaurada e ele mais uma vez teve que dominar uma energia tão poderosa. Além disso, ele ainda não conseguia lidar com o veneno da agulha, mas o rosto de Shen se levantou e estendeu a mão direita. Em seguida, sem mais delongas, tirou os comprimidos das mãos do funcionário e bebeu todos os comprimidos que estavam lá. Eventualmente ele conseguiu controlar a espada e ele nunca tinha sonhado com tal cenário em sua vida anterior, mas agora tinha acontecido tudo por si só naturalmente. A espada o reconhece como mestre porque Shen foi capaz de subjugá-la, mas todos ficaram com a mesma dúvida sobre quem era o protagonista. O herói se apresentou novamente. Zhen notou que ele pertencia a uma das 8 famílias marciais. Nesse momento o velho questionou o que Shen fez para pegar a espada. Essa pergunta fez o herói rir. Afinal, essa espada foi aperfeiçoada por seus ancestrais da família Shen e é por isso que ele quer comprá-la. Mas o funcionário respondeu que essa espada quebrada vale cerca de 1 milhão e questionou se ele tem esse tipo de dinheiro. De repente o herói falou que tinha outro item imortal.
na caixa e ele poderia ajudar a encontrá-la. Tal declaração chocou a todos porque ninguém podia sentir que havia outra adaga aqui, já que o mestre Zen havia verificado tudo aqui muitas vezes. Acontece que o velho vinha monitorando esses itens há décadas e não percebeu nada de valioso, mas como o Shen já havia encontrado uma adaga e a subjugado, então as pessoas achavam razoável acreditar nele. Nesse momento o gerente propôs um acordo. Caso o herói de fato encontrasse outro item imortal, ele ficaria com a primeira adaga de graça. Shen imediatamente começou a trabalhar e encontrou a localização do segundo item. Era uma sobreposição de bambu de fada. Lá dentro estava um item imortal. A sobreposição de bambu era literalmente brilhante e provava que ela era muito rara. Vale pelo menos 1 milhão. Como Shen a encontrou, ele recebeu sua espada ancestral em troca, mas além disso ele diz que também precisa de um anel de armazenamento. O gerente não ficou feliz, mas não havia nada a fazer e ordenou que o anel fosse trazido. A espada e o anel agora pertenciam a Shen. O gerente também estava satisfeito por outro item ter sido encontrado. O protagonista disse que se todos os assuntos já estiverem resolvidos ele deixaria a loja. Nesse momento o anel estava literalmente brilhando. O gerente rapidamente lhe ofereceu o cargo de tesoureiro-chefe porque o garoto realmente tinha habilidades especiais, mas o rapaz não se interessou e saiu da loja com a menina. O protagonista esclareceu que com certeza vai visitar a loja e eles podem pedir ajuda em qualquer caso. Depois deste incidente muitas pessoas começaram a prestar atenção no cara porque diante de seus olhos Shen conseguiu obter uma pedra lendária e uma espada ancestral. Além do anel e encontrar um item imortal de bambu. O mestre Zen tinha se envergonhado hoje e colocou a culpa no herói. Afinal ele poderia ter perdido sua posição se Shen não tivesse se recusado. O corpo do protagonista estava agora ocupado por um suor forte. Ian diz que não lembrava dele ser um cara ser tão forte, especialmente desde a última vez que se encontraram. De fato o protagonista mudou muito e se tornou mais determinado. Ian disse que o levaria para casa. O herói respondeu que não sabia que ela tirou a carteira de motorista, mas a menina especificou que poderia dirigir. Ela ficou atrás do volante e imediatamente girou a roda bruscamente. O carro virou de modo que o protagonista e o cão quase voaram. Se a janela tivesse sido aberta eles realmente teriam voado para fora, mas parece que esse tipo de condução trouxe felicidade para a garota, e era raro ver ela tão feliz, mas eles chegaram sãos e salvos ao destino e nem mesmo o carro foi danificado. O protagonista diz que um passeio com Ian era melhor do que andar em uma montanha-russa. O cão e Shen estavam literalmente vomitando depois desse passeio, então o cara prometeu que a garota não dirigiria novamente com ele. Depois disso Ian falou que estava prestes a tomar banho. Enquanto isso Shen Fei estava se recuperando de tudo o que havia acontecido, a garota lentamente tirou suas roupas indesejadas e se ofereceu para dar um banho em Shen, afinal quando era muito jovem ela adorava nadar com o personagem principal. Mas isso foi há muito tempo e agora o cara já tinha 18 anos, ele ficou até constrangido com tal proposta mas a menina não se importou. O protagonista não entendeu se era ingenuidade ou ela já estava com flerte, mas Ian não tinha medo nenhum de sugerir tais coisas ao seu conhecido de longa data e se sentia confiante com Shen. Além disso ela fala que precisava verificar seu corpo. No entanto o herói recusou e disse que ia tomar banho mais tarde. Então quando a garota foi ao banheiro ele começou a usar os troféus que havia ganhado. Primeiro ele ia absorver a aura o mais rápido possível, devorando frasco atrás de frasco e usando pedras preciosas também. Shen podia sentir sua força aumentando. Depois de usar tudo isso ele conseguiu atingir o nível de 3 elementos, mas mesmo com a espada e habilidades ancestrais ele ainda não tem habilidades de combate. Em sua vida passada o protagonista havia lido o conto do livro dos 8 estágios das artes marciais. A arte marcial mais adequada para ele era 9 espadas, mas ele não tem forças para isso no momento porque deve combinar seu líquido vermelho com sua espada. Depois disso o herói decidiu tirar sua camiseta para praticar com esta espada. Shen começou a fazer golpe após golpe sem parar, tentando e dominando cada vez mais a espada de seus ancestrais. Esta espada era uma combinação perfeita para sua linhagem como se fosse criado especificamente para Shen Fei, e uma vez que ele dominasse totalmente sua espada, ele não seria facilmente derrotado. O silêncio completo e a reflexão foram interrompidos por uma forte batida na porta. O herói não tinha intenção de abrir e de repente uma pessoa entrou na sala. Era Shen Zuan, o filho mais velho da família Shen. O homem entrou e perguntou se Ian tinha esquecido completamente dele. O protagonista imediatamente notou o homem que ficou assustado, mas então ele questionou o que Shen estava fazendo na casa de Ian. O protagonista lembra que em sua vida passada Zuan tentou cortejar a garota.
Mas suas tentativas foram inúteis, então ele cometeu um crime e acabou com a vida de Yan. Nesse momento a garota saiu do chuveiro só de toalha. Yan ficou com raiva pelos dois e está com pouca roupa, mas quando ele voltou sua atenção para Yan, sua baba literalmente fluiu de sua boca. De repente Zuan pensou que a menina tinha decidido ter seu primeiro filho com Shen, então ele a lembrou que Yan era sua noiva. Nesse momento o herói recordou que os dois ancestrais da família Shen e Mo haviam feito um contrato para que seus dois descendentes se casassem quando atingirem o nível 5. Então na família Shen não havia ninguém além de Zuan que tinha alcançado o nível 5. Ele era o único que tinha o nível dos 5 elementos de atmosfera e ele estava orgulhoso disso. Então exigiu que a moça se casasse. Yan só tinha o nível dos 4 elementos da terra e ela disse em alto e bom som que nunca se casaria com um cachorro como ele. Depois de dizer essas palavras, a garota literalmente perseguiu o homem para fora de sua casa. Shen se aproximou da menina pelas costas e gentilmente a abraçou pedindo para ter cuidado porque Zuan era agressivo e poderia machucá-la. Shen então beijou Yan em seu pescoço. Isso deixou Zuan ainda mais irritado, só que ninguém se importava com isso. Então o herói o chutou para sair logo da casa da garota. Nesse momento Zuan sacou sua espada espiritual de 2º nível e correu para o cara com a intenção de destruí-lo. Ele balançou sua espada dizendo para Shen pegar sua espada quebrada e sair daqui, mas não foi tão simples quanto parecia. Esta espada quebrada do herói era várias vezes mais forte do que um de 2º nível, portanto Shen facilmente atingiu seu parente. Em seguida, uma corrente de líquido vermelho começou a fluir de sua boca e sua espada foi quebrada em pedaços. O homem estava vivo, mas muito assustado. Ele percebeu que Shen provavelmente tinha uma espada imortal. O protagonista disse que não iria responder suas perguntas e avisou que só não acabaria com ele por ser um descendente da família Shen. Luan começou a pegar os fragmentos de sua espada e com um sentimento de ódio decidiu ir embora porque não havia mais nada a fazer. Mas ele prometeu que não ia deixar isso passar. A porta finalmente se fechou e o casal poderia ficar sozinhos. A garota ficou muito irritada com o ocorrido, mas Shen pediu que ela se vestisse por uma questão de decência e para mantê-la aquecida. A garota perguntou por que ele se importava dela não estar vestida e o lembrou que eles tomavam banho juntos, mas o protagonista respondeu que eles haviam feito isso uma vez quando eram crianças. Ela respondeu que durante esse tempo até conseguiu memorizar quantos pelos havia em seu corpo. Shen novamente não aceitou a sugestão do banho e eles começaram a colocar suas roupas. Quando Yan pediu ao protagonista para prender seu sutiã, ele ficou muito envergonhado, mas não pôde recusar, então desviou o olhar e começou a prendê-lo. Depois de um tempo o protagonista avisou que iria até a casa da família Yan para acertar as contas com eles. A menina não ia deixar o cara ir sozinho e resolveu ir também. Ela diz que mesmo que a família Yan tenha muitos mestres, ela estava no nível de 4 elementos e também era um artista marcial. O protagonista não duvidou dela, mas temia pela sua vida. No entanto, o jovem lembrou que tinha uma espada e acreditou que seria capaz de protegê-la desta vez, então decidiu levar a menina. O cão também foi com eles em uma coleira. Depois de um tempo, Yan estava mais uma vez pronta para dirigir seu carro. Isso fez com que Shen tivesse os mesmos sentimentos da última vez, então ele simplesmente não pôde deixar de sugerir que a menina substituísse andar o carro pela bicicleta. O tempo estava bom e então a menina concordou de bom grado. Eles alugaram uma bicicleta para 3 pessoas e o cão cabia na cesta da frente. Shen estava dirigindo e a garota estava atrás. Pouco tempo depois eles já estavam no bairro onde a família mora. A garota diz que é lindo e havia enormes arbustos ornamentais em frente à primeira mansão, além de um grande portão dourado na entrada e uma fonte atrás deles. A menina resolveu perguntar diretamente ao herói se sua namorada também morava aqui. O protagonista ainda estava chateado por eles terem terminado, mesmo que ele tenha percebido que era melhor para ele. Então o cara não escondeu seus sentimentos e contou a Yan que sua ex estava apenas usando ele como reserva e na verdade estava namorando a Yan. A garota rapidamente diz que sua ex-namorada era feia e não tinha nada para ser admirado nela, mas ainda era difícil acreditar que eles estavam se separando. Shen não disse nada nem provou nada, ele ainda sentia dor ao perceber que havia sido usado. Depois disso eles continuaram o caminho, mas foram proibidos de ir mais longe pelo guarda, que diz que pessoas que não moram aqui não são permitidas a entrar. Por isso, era difícil passar tão facilmente por este bairro, mas o herói falou que precisava falar com alguém que mora nessa casa. O guarda olhou para os adolescentes e imediatamente percebeu que eles certamente não eram ricos.
Shen e Yan estavam vestidos modestamente e tinham vindo aqui de bicicleta e com um cachorro, por isso os guardas nem pensaram em deixá-los entrar e disse que todos os visitantes dessas casas eram pessoas ricas, o fato de que eles estavam literalmente sendo julgados por suas roupas. Deixou Yan muito irritada. Ela não escondeu seu ressentimento e partiu para os guardas, mas alguém interrompeu a garota repreendendo. Esse cara era Shen Goldan e ele parecia muito feliz em encontrar um velho amigo. Gol também mora neste bairro e Shen havia esquecido. Mas o protagonista ficou feliz de ter um encontro desses porque ele tinha as melhores lembranças dessa pessoa. Gol ficou feliz em receber os convidados, então um pouco constrangidos ele convidou os meninos para conhecer sua casa. Antes de irem, o protagonista decidiu apresentar Yan ao seu amigo. O protagonista diz que Goldan não era apenas um bom amigo, mas também um amigo mais engraçado. A garota diz que seu nome é muito engraçado. Depois disso, o amigo tentou fazer Shen passar pelos seguranças e entrar no bairro. Gol diz ao segurança que esqueceu seu cartão de entrada especial e vasculhou todos os bolsos, mas não foi encontrado em nenhum lugar. Ele explicou a situação ao guarda e especificou que morava no 8º distrito. O guarda pronunciou pensativamente o bairro onde o cara morava como se ponderasse se deveria ou não deixá-lo entrar, mas como ele nem sabia quem eram essas pessoas, resolveu perguntar a um colega de trabalho sobre o assunto. Os homens sussurraram uns para os outros e o guarda, duvidando da autenticidade de suas palavras, planejou um truque. Então ele disse que o 8º distrito é uma enorme vila com uma área de 100.000 metros quadrados. Em seguida ele questionou em qual edifício o garoto morava. Gol respondeu que morava no 888. O guarda ficou muito bravo e disse que nesse distrito apenas um dos prédios vale cerca de 200 milhões, então questionou como esse cara morava lá. Parece que os guardas têm uma ideia completamente diferente de como é um rico, mas a família Gol era de fato a mais rica de toda a cidade. Naquele momento, um elegante Rolls-Royce parou nos portões do bairro rico e começou a diminuir a velocidade. Então um homem de óculos e terno pergunta por que o jovem cavalheiro estava ali. Os guardas não esperavam que tal garoto realmente se revelaria um jovem mestre com uma grande fortuna. Então eles imediatamente cambalearam. Nesse momento Gol explicou que esqueceu seu cartão de acesso, mas como seu povo está aqui, todos podem ir juntos. Em seguida o guarda pessoal de Gol desceu do carro e educadamente apontou para o carro, mandando os convidados se sentarem. Mas antes de sair, um guardas pediu para registrá-los como visitantes. Mas esse pedido era obviamente desnecessário porque essas pessoas eram do 8º distrito. Enquanto isso, Shen e Yan estavam entrando no interior do carro. Os guardas claramente lamentaram ter sido tão grosseiros com essas pessoas. A garota lançou o olhar mais cruel, dando a entender o que aconteceria se cometesse mais erros como este. Shen pediu para esperar por 1 minuto e baixou o vidro. Ele pediu aos seguranças que seguissem sua bicicleta para que ninguém a roubasse. O homem prometeu que não tiraria o olho. Depois disso, os caras finalmente entraram em um bairro rico. A vila da família era bastante enorme e colocada entre muitas árvores. Era evidente que os servos muitas vezes cuidavam dela. Enquanto isso, Lian e sua namorada assistiram às notícias de hoje da loja. Eles estavam bravos por terem sido derrotados em público. O casal prometeu que não ia deixar Shen em paz, afinal agora era uma questão de princípio destruir alguém que o desonrou. Além disso, Lian só estava interessado em obter a lendária pedra, mas eles não queriam parar Shen sozinhos. Yan também atraiu a atenção deles. Nesse momento o protagonista estava no lado de fora da casa. Gol não entendeu o que Shen veio fazer aqui. Yan não sabia que Gol conhecia a família. O garoto respondeu que conhecia porque era constantemente intimidado por Lian. De repente a garota fala que hoje vai ensinar uma lição a Lian. Gol diz que vai acompanhá-los e em seguida Shen vai até o interfone, onde foi recebido pelo guarda da casa. Então o herói pediu para avisar a Lian de sua visita. O homem imediatamente virou-se para Lian dizendo que ele tinha convidados. A alegria e o ego de Lian subiram aos céus e ele disse que não precisou esperar muito pelo convidado. O cara esperava Shen acompanhado de sua espada imortal. Depois de um tempo o herói se dirigiu para a entrada da casa com seus amigos. Lian também estava na porta esperando que Shen se ajoelhasse e implorasse por um antídoto. Pensando que o veneno das 7 cobras era a perfeição, Shen nem teve tempo de dizer nada e apenas tossiu. Lian continuou, insinuando que o preço do antídoto não seria barato e se Shen recusasse teria um fim dentro de 3 dias. Yan não aguentou e explodiu de raiva dizendo que Yan é um arta marcial de 5º nível e ainda usa uma agulha envenenada.
An respondeu em sua defesa que arremessar agulhas eram apenas suas artes marciais. Em seguida Lian acreditou que eles estivessem em uma posição difícil e começou a ordenar que lambessem seus sapatos. De repente a atenção de An caiu sobre Shen, que tinha um olhar assustador, mas ele também não ficou de fora e decidiu zombar do protagonista dizendo que ele estava pronto para levá-lo como discípulo, com a condição de quebrar seu braço. Lian não era paciente e estava dando uma última chance para Shen se curvar a ele como um cachorro. Ou então os caras estariam em apuros. Yan já estava ansiosa para lutar e não toleraria tamanha humilhação, mas Shen a impediu sob o pretexto de que ele mesmo lidaria com isso. Então ele se aproximou de seus inimigos e a garoto o alcançou como se tentasse detê-lo. Shen estava indo em direção a Lian. O cara pensou que o herói iria lamber seus sapatos. Ele até alertou Shen para ter cuidado, pois os sapatos valiam mais do que sua vida, mas as coisas não saíram de acordo com o planejado de Lian. Nesse momento o protagonista atacou Lian, que rapidamente recebeu um forte golpe e caiu no chão. Eles nem perceberam que o herói podia atacar porque acharam que ele estava envenenado. De repente surgiram muitas dúvidas. Eles não sabiam de onde Shen tirou sua velocidade e força. Além disso, Lian estava derrotado no chão em frente à sua casa. Nesse momento o protagonista mandou ele lamber suas botas em troca de continuar vivo. Nesse momento An até estava consciente, mas parecia significativamente abalado. Ele estava prestes a deixar seu sobrinho para trás. An havia percebido desde a última batalha que ele não seria capaz de resistir a Shen, mas desta vez ele estava convencido de seu palpite. O protagonista também ficou preocupado quando viu a espada imortal de Lian, mas o herói raciocinou que se ele fizer tudo certo e usar todas as suas técnicas a tempo, ele consegue derrotar os dois sem nenhum problema. Logo a primeira batalha começou entre Shen e Lian, herdeiros das duas maiores famílias. Esta luta poderia ter tido uma continuação mais longa, mas Shen era mais poderoso com sua espada do que Lian, portanto o cara facilmente voou para longe como se fosse um boneco. Ninguém esperava tamanha força e poder. Em seguida todos olharam para trás para o Lian voador, mas An voltou e apoiou seu parente para suavizar seu golpe. Entretanto sua força não foi suficiente e Lian bateu em uma cerca de metal com grande velocidade. A batalha estava esquentando para a família e não era de encarar a derrota de ânimo leve. Então o tio entrou na batalha com dúvida se ele seria capaz de enfrentar Shen. An teve a audácia de ditar seus termos e pedir que o herói desistisse da arma imortal. Todos perceberam que Shen era mais forte do que os dois juntos e poderia facilmente cortá-los com sua lendária espada em um golpe devocional. Nesse momento o herói pegou-a pelo pescoço e depois descartou o inimigo como uma coisa desnecessária, e ele nem conseguiu resistir. Nesse momento Xiao Yu tinha um dispositivo que media pontos e viu que Shen estava usando 1500 de sua força. Lian, vendo que não conseguia lidar com isso, chamou por sua escória. A garota, vendo a multidão de mercenários indo em sua direção e de Goldan, ela imediatamente arregaçou as mangas e correu para a batalha. Os mercenários decidiram lidar com Gol primeiro e o atacaram, mas temos que admitir que Gol não é tão fácil e agora todos aqueles que o atacaram terão que ver seu verdadeiro eu e sua força. Depois dessa luta a garota decidiu que era a vez de bater na ex-namorada do protagonista. Enquanto isso o herói ainda estava na batalha. Shen só tinha tropeçado e os caras já estavam se considerando vitoriosos, mas eles estavam comemorando sua vitória cedo demais porque o herói tinha sempre alguns ases na manga. Neste momento An e Lian estavam sendo atingidos por suas próprias agulhas. As 7 agulhas de veneno de cobra que a família usou por séculos ficaram presas em si mesmas, mas não foi só isso e Shen não parou de surpreender. Em sua mão ele agrupou uma enorme quantidade de energia de fogo e em seguida deu um salto poderoso para o chão. A partir de seu toque no chão todos os inimigos voaram incapazes de se defender. O protagonista rapidamente enfiou o pé no rosto de Lian e disse que era sua hora de lamber seus sapatos. Os olhos de Shen estavam ardendo e ele fervia de ódio por esse canalha que só sabia falar. De repente An e Lian perceberam que eles estavam presos. An tentou revida mesmo sabendo que era uma tentativa fútil. Ele tentou trazer as agulhas venenosas de volta para Shen. O protagonista foi muito ágil e as interceptou entre os dedos. Em seguida enviou imediatamente o presente para o remetente. Shen parecia ter conseguido selar o poder dos caras, mas eles só perceberam isso agora. An pediu a Shen para ser eliminado ou então ele voltaria para destruí-lo. Shen não se intimidou com essas ameaças e ele estava disposto a esperá-los. Enquanto isso, Yan diz a Xiao Yu que queria lidar com ela há muito tempo, e agora estava feliz por poder fazer isso. Xiao Yu imediatamente se afastou pois ela não possuía nenhuma tática de batalha, mas Yan não iria soltar sua presa tão facilmente.
Em seguida a garota deu um chute super poderoso em Xiaoyu e ela selou seu rosto bonito no chão, então agora provavelmente estava inconsciente. Ian já comemorava sua pequena vitória e o protagonista pergunta se ela está bem, a garota responde que nenhuma criança é para ela. Depois disso o herói disse ao amigo que suas habilidades estão muito boas. Tais elogios fizeram com que Gol se sentisse envergonhado. Em seguida ele perguntou ao herói se ele selou o poder dos dois panacas. O protagonista disse que sim. Então Gol questionou se ele não tinha medo que a família viesse à sua procura, mas Shen não se importava porque de qualquer forma a família virá. Nesse momento Ian era sua maior apoiadora e disse que se alguém tocasse em Shen ela quebraria todos os ossos de seu corpo. Os meninos não reagiram a tamanha explosão de energia de forma alguma, apenas a olharam confusos e já com pena de seus inimigos. Como a missão foi bem sucedida, o protagonista disse que ia convidá-los para comer. Essa ideia foi recebida com entusiasmo pela garota e ela perguntou onde eles iriam. Depois de um tempo eles chegaram a um restaurante de cozinha nacional onde procuravam se alimentar adequadamente. Os garçons ficaram felizes em servir os convidados famintos e trouxeram seus melhores pratos. O cão também ficou com fome e estava comendo um osso embaixo da mesa. Quando a conversa começou, o herói confessou aos amigos que iria voltar para sua terra natal. Essa revelação surpreendeu os companheiros, mas ele explicou que queria encontrar a segunda parte da espada que estava lá. Protagonista acreditou que se recuperasse a espada imortal cortante completa na sua mão, ele não precisaria temer um artista marcial de 8º nível. Nesse momento os amigos imediatamente se ofereceram para fazer companhia ao protagonista. Só que havia um problema em sua terra natal que eles poderiam encontrar, que seria Zuan. A menina não ficou muito feliz com essa perspectiva, porque se ele a provocasse novamente ela teria que destruí-lo. Enquanto isso na empresa da família An, o dono desta corporação é Amen. Ele é um mestre de 8º nível que acabou de descobrir que o poder de seu filho foi selado. Ele estava louco o suficiente para quebrar a mesa. Então Men encarregou seus mercenários de encontrar e destruir o homem que ousou selar o poder de Lian. O decreto foi dado e tudo o que ele tinha que fazer era esperar, mas a família não podia contar apenas com mercenários, e era por isso que ele era o mais forte da família. Então Men virou-se para sua espada e pediu para ela eliminar o seu oponente. Ele disse que não deixariam viver aqueles que ousaram cruzar o caminho de seu filho. Nesse momento Lian estava deitado no hospital sob uma máscara de oxigênio. Claro que ele foi colocado na sala VIP, mas sua condição não melhorou. O filho contou ao pai sobre seu pedido para honrá-lo. Men ficou furioso por alguém ter ousado tocar em seu filho e agora deseja saber quem era o atrevido. An estava vivo e bem, mas agora tinha que se reportar ao seu mestre. Então ele caiu de joelhos na frente de Men pedindo desculpas por não manter Lian seguro. Men imediatamente se moveu em direção ao filho tentando descelar seu poder, com movimentos das mãos que só ele conseguia entender. Men tentou libertar seu filho, mas essas tentativas foram inúteis e Lian estava apenas com dor. Ele estava falhando, não importava o quanto ele tentasse ajudar. O pai diz que Shen estava usando uma técnica perdida que é conhecida por uma minoria. Há uma menção a isso nos contos dos 8 deuses imortais e a magia desse selo é infinita. O protagonista foi capaz de carregar as agulhas venenosas com o poder da arma imortal e isso só confirmou a especulação do homem. Shen havia criado uma antiga arma da imortalidade que não exigia uma oferenda. Então Men percebeu que também era possível que ele não lidasse com Shen. Nesse momento Men disse que estava dando a chance de recuperar seu tempo perdido e o mandou ir atrás de Shen. A não perderia a chance de fazer as pazes e imediatamente foi para a cidade. Depois de algum tempo Zuan recebeu uma ligação de um número desconhecido. O homem não identificado esclareceu que havia feito a ligação correta e se apresentou como o chefe da família An. Enquanto isso, o protagonista e seus amigos tiveram uma refeição saudável no restaurante. Shen estava feliz por ter comprado as passagens de ônibus na hora. Mas Ian não queria continuar a viagem de ônibus, então ela decidiu que todos iriam descer perto de sua casa e depois pegar o carro. Foi o momento perfeito para mostrar todas as suas habilidades de condução. O passeio não foi dos melhores, principalmente depois de um almoço delicioso. Mas uma coisa que os deixou felizes foi o fato de terem chegado ao seu destino, só que as portas do carro não abriam, mas isso não foi um problema. Assim que saíram do carro eles notaram uma aura muito forte e acima do rio você podia ver um enorme peixe que havia sido descrito em contos de fadas. Algumas pessoas também notaram o peixinho dourado e jogaram sua rede nele com a esperança de pegá-lo. Gul'dan não sabia que tipo de espírito era, então perguntou a Shen. O protagonista respondeu que a pronúncia do nome do espírito era difícil, então as pessoas aqui apenas o chamam de Jialau.
O peixe era realmente muito bonito e até comparado a um dragão, as escamas ficaram vermelhas ao sol e isso a tornou especial e encantadora. Yan, sem nenhuma intenção especial além de alimentar os peixes, jogou um enorme pedaço de pão, mas o pão foi explodido antes de chegar no peixe. Alguém estava atrás dele e os caras imediatamente se viraram para olhar para o atrevido. Atrás dos caras estavam os 6 membros mais fortes da família Jian Xuanzhen. O líder decepcionou Yan a chamando de estúpida e perguntou quem disse que ela podia alimentar essa carpa de 100 anos. Yan foi pior que um furacão e foi para cima. Perguntando quem a chamou de estúpida, o protagonista também parecia insatisfeito porque se tratava de sua amiga e ele imediatamente reconheceu os inimigos de sua vida passada. Em seguida, Shen defendeu Yan sem hesitar e estava prestes a retaliar seus inimigos dizendo que nunca deixará seus amigos se ofenderem. Essa pessoa na vida passada de Shen desempenhou um papel enorme, mas mais negativo. Isso porque esse líder eliminou todos os membros da família de Shen, então o herói obviamente reconheceu esse assassino. Nesse momento o herói chamou o cara pelo nome. Jian ficou revoltado com qualquer percepção que essa pessoa tinha relacionada a ele. Os dois imediatamente sacaram suas espadas querendo eliminar um ao outro. Mas assim que Jian sacou sua espada, ela foi imediatamente quebrada em pedaços por Shen. O assassino só teve tempo de piscar os olhos antes que o pé de Shen estivesse em sua cabeça. Jian nem entendia quem era esse jovem e de onde ele tirou tanta força. Nesse momento o protagonista deu seu nome completo para que o homem se lembrasse disso. Shen sabia por que essas pessoas estavam aqui. Os 6 desejam pegar um peixe-carpa e obter seu poder. O protagonista percebeu que havia algo errado com o espaço-tempo. Isso porque essa carpa já tinha 100 anos, mas em sua vida passada ela só deveria nascer daqui a 5 anos. De repente tudo começou a tremer e era mais difícil se firmar no chão. Se Shen não segurasse ela definitivamente cairia. Em seguida, Jian se afastou prometendo voltar. Enquanto isso, o céu lá fora estava ficando mais quente e uma tempestade começava a entrar. Havia muita gente na barragem observando a carpa. O peixe estava prestes a saltar sob o pôr do sol. A garota percebe que este grande peixe tem praticado por 100 anos e ele irá mudar de forma em breve. O protagonista avisa que agora parece que uma tempestade estava se formando, então não é um bom momento para ficar observando peixes. Mas os caras continuam a se maravilhar com a beleza da carpa comparando com as criaturas mágicas mais poderosas. Algo magnífico estava acontecendo. A carpa estava cultivando na frente das pessoas quando um raio atingia seu corpo, mas a fazia ficar cada vez maior. Seu tamanho se tornou gigantesco e as pessoas aplaudiram por seu sucesso. Do lado de fora o protagonista percebeu que parecia que a carpa estava caminhando em direção ao seu objetivo, mas na verdade era pior do que isso. Os relâmpagos estavam sendo acionados e tudo era culpa de Jian. Eles eram usados no peixe apenas para transformá-lo em peixe frito. Jian estava apenas delirando com o desejo de se apossar desse peixe e fez tudo o que podia, independentemente do fato do protagonista poder impedi-lo. De repente os amigos pensaram que Jian havia capturado o pobre peixe em um relâmpago. Yan disse que a situação era crítica e eles deveriam pelo menos fazer alguma coisa. O protagonista lembrou que em sua vida anterior teria sido difícil resistir a Jian, mas agora com sua força atual não seria difícil. A decisão foi tomada rapidamente. Shen pegou as flechas do peixe em sua mão. O selo parecia uma peça de papel e Jian agora estava nervoso, pois quase ficou sem talismã, mas o velho rapidamente se recompôs e começou a usar ainda mais o poder. Então Jian tinha acabado de desferir um forte golpe na carpa e o peixe começou a cair sobre as pessoas. Logo a carpa de 100 anos caiu no chão assim como Jian havia planejado, mas ela não parou de emitir sua luz. Os 6 homens já tinham um plano pronto que eles tinham discutido antes de sair. Agora eles estavam indo agir para capturar o peixe e destruir a família Shen. De repente as mãos sujas de um dos mercenários alcançaram o peixe.